E aí galerinha, tudo bem com vocês? Nesta videoaula eu irei mostrar para vocês alguns dos diferentes tipos de Arduino presentes no mercado. São só alguns, beleza? São os mais conhecidos. Por quê? Porque na internet você tem dezenas de modelos diferentes de Arduinos. Por que isso? Porque a plataforma Arduino ela é uma plataforma de software livre, ou seja, empresas ou até mesmo você pode pegar a base do Arduino, a base do código, e modificar da forma da sua necessidade e até mesmo vender. O que você não pode é utilizar a marca Arduino, o logo Arduino, tá? Como esse aqui do Arduino Leonardo, que aqui no caso é um pirata, beleza? Mas se você não utilizar e chamar de outro nome, você está dentro da lei normal, dentro da lei de fato, beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Vamos começar pelo mais famoso de todos, o Arduino Uno, certo? O Arduino Uno, ele tem esses dois modelos. O modelo no formato CMD, onde o chip é em CMD, vocês podem ver aqui, beleza? Certo? O chipzinho dele. E o formato normal, que é o mais conhecido também, que só muda o formato de encapsulamento. O chip é o mesmo, beleza? Qual dos dois é original? Os dois, tá? No site da Arduino, você tem a possibilidade de comprar os dois modelos. Ó, você tem aqui o que é de CMD, certo? E o encapsulamento normal, ok? Então vamos conhecer algumas configurações deles. Vamos pegar somente um, certo? Porque os dois têm a mesma pinagem, a mesma quantidade de pinos, tá? Para começar, nós temos a quantidade de portas, são 14 portas digitais. Onde que estão? Estão logo aqui abaixo, ou seja, do zero, começa do zero e vai até a 13, beleza? Vai até a 13 aqui. Então você tem 14 portas digitais. Essas portas digitais, como que funciona? Elas conseguem ler zeros e 1, ou seja, binário, ou seja, 0 desligado, 1 ligado. Ela só consegue ler isso. Porém, você tem um terceiro estado em alguma das portas. Qual o terceiro estado? O terceiro estado é essa que tem o tiozinho na frente, tá vendo? Igual, por exemplo, a porta 3, 5, 6. Esse tiozinho significa que essas portas são PWMs. O que são PWMs? São portas que você consegue variar a corrente, ou seja, são digitais modificadas. Ou seja, nesse caso, você consegue utilizar elas como se fossem portas analógicas. Professor, mas o que é porta analógica? Porta analógica é as portas que tem um Azinho aqui, como a 0 até a 5, ou seja, são 6 portas analógicas. Qual a diferença? A porta analógica, por padrão, você já consegue ler variações de corrente, ou seja, de 0 a 5 volts. Eu quero saber exatamente quantos volts está entrando na minha portinha do Arduino. Lembrando que você não pode passar de 5 volts. Você pode ir, no caso, até 5 volts. Ele vai ler entre 0 e 1024. Nas portas PWM, você vai conseguir ler de 0 a 255. Também vai conseguir modificar elas dessa mesma maneira. 0 é negativo, ou seja, é o menor estado, e 255 é o maior, beleza? Mesma coisa nas digitais. 0, totalmente desligado, e 1024 vai ser os 5 volts, totalmente ligado. Vai ser meio confuso vocês aprenderem ali, né, no caso, mas dessa forma. Se você estiver usando portas analógicas, vai ser de 0 a 1024. Portas PWM, de 0 a 255, beleza? Nós temos o padrão de alimentação. Você pode alimentar ele, todos os Arduinos, pela USB ou pelo conector jack, certo? Qual que é a corrente? USB 5 volts, tá? Não vai passar disso. Só que no conector jack você pode alimentar eles de 7 a 12 volts. Isso é o recomendado. No datasheet do Arduino diz que você pode ir de 6 a 20 volts. Porém, você vai estar, se você passar de 12 volts, você vai estar esquentando muito o chip e você vai precisar de uma ventilação externa, uma ventilação forçada, beleza? Outras configurações você tem lá no site do Arduino, vou deixar aqui na descrição, onde você tem mais alguns modelos, como por exemplo, ele tem um clock speed de 16 MHz, tá? 16 MHz de processamento. Pouco comparado ao computador? Sim, porém é muito mais rápido que um ser humano, beleza? Vamos para o próximo? O próximo Arduino que nós temos em mãos vai ser o Arduino Leonardo. Então, no Arduino Leonardo, nós temos uma característica muito legal e interessante para ele. O computador ele já reconhece o Arduino Leonardo como se fosse um dispositivo
como se fosse um teclado, mouse, um dispositivo externo, beleza? E o que isso é legal? Isso é legal quando você vai estar fazendo por exemplo, um volante, uma dockstation, ou seja, um painel para controlar o seu computador, um teclado externo. Você consegue utilizar o Arduino, o Leonardo, com uma maior facilidade. Por quê? Porque o chip USB dele, o chip de processamento de comunicação entre o computador e o Arduino e o Arduino, tem essa facilidade, beleza? E as portas são exatamente as mesmas. Você tem aqui de 0 a 13 nas portas digitais. Também possuímos as portas PWM e também temos aqui de 0 a 5, que são as portas analógicas. Também possuímos outras portas, RX, TX e de comunicação, tá? Não vamos entrar nesses detalhes, beleza? Próximo Arduino que nós temos, certo? Nós temos o Arduino Nano. Qual que é a característica principal do Arduino Nano? É que ele não tem um jack para alimentação externa, porém ele já é de um tamanho mais compacto, certo? Ele é um tamanho próprio para você já injetar ele numa protoboard, numa placa de expansão e utilizar ele. Ele já tem um formato diferente, vocês podem ver que os Arduinos por baixo não tem nenhum chip, ele já possui chip abaixo por causa do tamanho. E o chip dele, vamos dar uma olhada lá no site. Esse aqui é o Arduino Mega, vamos fechar aqui. E nós temos as características. Ele também tem o ATmel 328, ou seja, é o mesmo processador do Arduino, certo? Do Arduino, desculpa, não é, tá? Não é, tô fazendo o Arduino Uno. Nós temos o ATmel 328P e no Arduino Leonardo nós temos o ATmel 328, tá? O que muda? Praticamente nada. Tem os mesmos 16 MHz de processamento e as quantidades de portas, tá? A alimentação também pode ser de 7 a 12 volts. Nós temos 6 PWM. Nós temos 32 kbps de flash de memória. E também nós possuímos aqui uma alimentação máxima de 40 mAh de força, tá? Então essas são as características do Arduino. Nós temos no total 22 portas digitais. E essa é uma característica, certo? Do Arduino. Ele tem um pouco mais de portas analógicas. Ele tem de 0 a 7. Vamos colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós temos de 0 a 7. Ou seja, nós temos 8 portas analógicas. E de digitais, nós temos da D1, D2 aqui no caso, até a D12. Ou seja, 10 portas analógicas ou digitais do Arduino Leonardo. Olha que legal. Então, e por último, nós temos o Arduino Mega. Se você precisa de mais portas, se você precisa de mais poder de processamento, nós podemos utilizar o Arduino Mega. Olha o tamanho, olha a diferença pro Arduino Uno e pro Arduino Nano. Olha só, cabe uns 10 Arduino Nano dentro do Arduino Mega. Que legal. Então, o Arduino Mega, ele é especificamente para grandes projetos, tá? Não grandes projetos de poder de processamento, mas poder de portas, necessidade de portas. Com ele você consegue injetar várias portas, usar várias portas. Ele tem um total de 16 portas analógicas que ficam na lateral, ou seja, todas essas portas aqui são analógicas. Deixa eu colocar aqui para vocês, de A0 até a 15, beleza? De analógicas, e um total de 54 portas digitais, ou seja, todas essas portas aqui são digitais, incluindo essas outras portas. Ele utiliza um microcontrolador ATmega 2560, certo? ATmega 2560, vamos colocar lá no site para vocês verem. Então, ATmega 2560, esse é o Arduino Mega. Então nós possuímos aqui várias portas digitais, ou seja, um total de 54 portas digitais, ou seja, para grandes projetos. Muita gente me pergunta qual que é o Arduino ideal para o meu projeto. Eu falo que depende, certo? Depende. Você tem que ver qual que é a sua necessidade. Se você tem uma necessidade de várias portas, você vai dar prioridade para o Arduino Mega.
Se você precisa ter compacto, um projeto mais compacto, você vai dar prioridade ali pro Arduino Nano. Se você precisa de um projeto que vai se comunicar diretamente com o computador, dá prioridade para o Arduino Leonardo. Então, depende do projeto que você está executando, beleza? Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, fique ligado no canal que eu trarei um vídeo para cada projeto, para cada Arduino, beleza? Na plataforma do Arduino, no site do Arduino, você tem outras portas, ou no caso, outros modelos de placas diferentes. Veja que tem vários modelos, incluindo alguns shields, tá? Que são placas de expansão, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fique ligado no nosso canal.